6 alimentos mais prejudiciais para quem tem artrite. Além disso, hoje a gente vai descobrir a verdadeira causa da dor e inflamação nas articulações. E eu vou te apresentar uma solução definitiva para resolver esse problema. A artrite, ela é uma condição médica muito comum, que é caracterizada pela inflamação nas articulações, pelo inchaço, rigidez. Existem mais de 100 tipos diferentes de artrite, mas duas formas primárias são dominantes: a osteoartrite e a artrite reumatoide. A osteoartrite, que é a forma que mais prevalece, ocorre quando a cartilagem que fica nas nossas articulações se deteriora, geralmente ao longo do tempo, devido à nossa idade, ao desgaste, a ferimentos, a lesões. E já a artrite reumatoide, ela envolve uma resposta autoimune, que vai desencadear inflamação e vai afetar outros órgãos do corpo. Outro tipo é a gota, que é uma condição dolorosa e vai surgir pelo acúmulo de ácido úrico nas articulações, principalmente nos dedos dos pés. Embora cada tipo de artrite ela tenha seus próprios sintomas e fatores de risco, todos eles compartilham uma característica comum, que é a inflamação. Então a gente vai começar discutindo o primeiro alimento. A gente vai começar com azeite e gorduras trans. O azeite vegetal, também conhecido como óleo de semente, são refinados e estão entre os principais culpados quando se trata de agravar os sintomas na artrite e a inflamação das articulações. Os azeites que são usados hoje, como azeite de milho, girassol, cártamo, óleo de soja, óleo de algodão, eles são encontrados em praticamente 90% das residências e no preparo da comida de praticamente todos os restaurantes. É um desafio muito grande evitar a ingestão dos azeites vegetais, porque eles também estão presentes em grande quantidade de alimentos que são embalados e processados, como as batatas fritas, o cachorro quente, o pão branco, aquele frango frito crocante, batatinha frita, nos salgadinhos. Aquela coxinha que você come está repleta desses óleos. Pode ser por isso que você está tendo fibromialgia, que a tua artrite está piorando pelo consumo desse azeite, desse óleo vegetal. E a principal razão pela qual esses óleos vegetais são prejudiciais é o alto teor de ácidos graxos, que são propensos à oxidação quando eles são expostos ao calor e também à luz. E a oxidação que ocorre nesses óleos, ela refere-se ao óleo sendo danificado por uma reação química e tornando ele rançoso. Esses óleos rançosos contribuem significativamente para a inflamação no revestimento do intestino, para a inflamação das articulações, inflamação dos vasos sanguíneos, aumentando assim a dor crônica e a doença. E pior ainda são as gorduras trans artificiais, muitas vezes rotuladas como óleos parcialmente hidrogenados e embalagens de alimentos. A gordura vegetal que é usada em produtos, principalmente de panificação, para deixar o produto com aquela crosta crocante, pode ter certeza que ele foi frito em gordura vegetal. Ela também está presente na pipoca de micro-ondas, na margarina, em todos os fast food fritos, e esses são as maiores fontes de gordura trans. Então, para reduzir a inflamação, é aconselhável substituir essas gorduras trans, esses óleos vegetais, por gorduras saudáveis, como óleo de abacate, óleo de macadâmia, óleo de coco, azeite extra virgem de oliva. Agora, antes da gente se aprofundar no próximo alimento prejudicial para a artrite, para todas essas inflamações, a gente vai examinar a causa raiz da dor nas articulações. Eu sei que, embora você possa ter sido informado de que a inflamação é a única culpada pela dor, a verdade não é bem assim. A verdadeira causa escondida da dor
é um excesso de fibrina ao redor das articulações, levando à inflamação e à dor. Mas aí você vai me perguntar, o que é a fibrina? A fibrina é uma proteína insolúvel envolvida na cicatrização dos ferimentos e também serve como base para coágulos, crostas e cicatrizes. Então, quando a gente se corta e forma aquela cicatriz, aquela crostinha, isso é a fibrina. Como que a fibrina funciona? Quando o nosso corpo sofre qualquer lesão, um choque, um arranhão, um corte, mudança repentina de temperatura, o corpo vai desencadear uma reação. Então, em primeiro lugar, os glóbulos brancos, eles são enviados imediatamente para a área afetada para combater a infecção, resultando numa inflamação e no inchaço daquele local. E em segundo lugar, o corpo libera a fibrina, que vai formar uma rede semelhante a uma malha bem fininha, que vai isolar o local e vai iniciar imediatamente o processo de cicatrização. E essa malha ela é crucial para capturar as plaquetas e glóbulos vermelhos que são necessários para a formação dos coágulos sanguíneos. Então, normalmente, uma vez que a lesão é curada, a fibrina ela desaparece e a inflamação diminui. Mas quando tem artrite, a fibrina ela continua a se acumular nos vasos sanguíneos e nos nossos tecidos conjuntivos, que são os tecidos que envolvem as nossas articulações. Então, o excesso de fibrina é o que engrossa e endurece a articulação, formando um tecido cicatricial que vai diminuir o fluxo sanguíneo e o oxigênio para a articulação. E aí foi descoberto que o refrigerante, principalmente devido ao alto teor de açúcar refinado, vai agravar a osteoartrite. Quando o refrigerante é consumido, ele leva a picos muito rápidos de açúcar no sangue e insulina, resultando, em última análise, em um aumento da inflamação por todo o nosso corpo. Além disso, os refrigerantes e outras bebidas açucaradas, como sucos de caixinha, que as pessoas tomam de manhã no café natural, achando que é um suco natural, ele tem alto teor de frutose e xarope de milho, que contribuem também com uma grande quantidade de calorias vazias. Essas calorias vazias vão aumentar o nosso ganho de peso, o que vai agravar ainda mais os sintomas para quem tem artrite. Então, para combater a inflamação, é aconselhável substituir as bebidas açucaradas, os refrigerantes, adivinha por quê? Por chá ou por água. Se você fizer essa simples troca, você pode reduzir a ingestão de açúcar refinado e fornecer para o teu corpo uma alternativa muito mais saudável. Agora então a gente vai voltar para os alimentos, já que você entendeu como que funciona essa inflamação nas articulações. Agora a gente vai falar dos carboidratos integrais. Quero te fazer uma pergunta. Você já experimentou um aumento no desconforto das articulações, aumento da dor, o aumento da inchaço nas articulações, depois que você comeu uma pizza, um biscoito, depois que você comeu rosquinha ou macarrão? Sabe por que isso ocorre? Porque os carboidratos refinados que tem nesses alimentos, eles rapidamente se transformam em açúcar. Para atenuar a inflamação indesejada, é aconselhável substituir o pão branco e massas por alternativas mais saudáveis, como pães integrais, pães de batata doce, que não causam esse pico de insulina. Mas, claro, que os pesquisadores, eles ainda indicam remover o glúten da dieta, porque ele sim é um potencial causador e o glúten desencadeia a inflamação em muitos de nós. Agora a gente vai entrar nesse assunto polêmico que é o glúten. Para pessoas com doença celíaca ou sensibilidade ao glúten, o consumo do glúten vai provocar uma resposta imune inata, que vai desencadear várias dores nas articulações e vários outros sintomas relacionados à sensibilidade ao glúten. Um estudo publicado
no Jornal de Reumatologia de Oxford, demonstrou que 41% dos participantes com artrite reumatoide, eles tiveram uma melhora gigantesca dos seus sintomas, enquanto trocaram a dieta com glúten por uma dieta totalmente sem glúten. Os cientistas recomendam eliminar todos aqueles alimentos que contêm glúten e trocar por uma dieta limpa, que eles falam, sem glúten, por um período de 2 semanas para você ver a diferença. Durante esse período, você deve observar cuidadosamente se a dor nas articulações piora ou melhora. Depois desse período de eliminação do glúten, reintroduza o glúten aos poucos e veja a resposta que o teu corpo produz. Se você tem artrite, é aconselhável evitar métodos de cozimento de altas temperaturas, como assar, fritar e grelhar. Sabe quem gosta daquela carne totalmente torrada? Ou então o pão na chapa com aquela crosta marrom? Essas técnicas de cozimento, elas produzem produtos finais de glicação avançada, que se chamam AIDs. Eles vão intensificar a inflamação e piorar a dor nas articulações. Portanto, os pesquisadores recomendam evitar alimentos como carnes muito grelhadas, batatas fritas, para minimizar a ingestão desses compostos inflamatórios. Agora, um alimento que vai te surpreender, que são os legumes da família das solanáceas. Indivíduos com osteoartrite, que têm artrite reumatoide ou outros problemas articulares, como gota, eles podem ter benefícios eliminando vegetais das famílias das solanáceas. Mas quais são esses vegetais dessa família? Tomate, berinjela, batata e pimentão. Esses legumes, eles contêm alcaloides que têm o potencial de contribuir para o acúmulo de depósito de cálcio nos tendões, nos ligamentos, nas articulações e nas cartilagens. E esse acúmulo vai levar à inflamação e à dor. Agora eu vou conversar contigo, te explicar onde está a causa raiz da artrite. E a causa raiz da artrite em dominar as enzimas proteolíticas. Aqui está o principal argumento. As enzimas proteolíticas, elas têm propriedades anti-inflamatórias e elas são vitais para uma vida livre de dores. E essas enzimas, elas também são conhecidas como proteases e são um tipo de enzima sistêmica. Então elas vão quebrar a proteína em partes pequenas para que o nosso corpo possa ingerir melhor e aproveitar melhor os nutrientes. E uma das principais funções das enzimas proteolíticas é quebrar o excesso de fibrina presente. Lembra que eu falei lá no início do vídeo? Então elas quebram essa fibrina presente no sistema circulatório e o tecido conjuntivo, incluindo os músculos. Quando elas fazem isso, essas enzimas ajudam a eliminar a fibrina do tecido cicatricial, permitindo uma melhor oxigenação e aumentando a entrega de sangue com nutrientes para os tecidos. E esse processo vai auxiliar na remoção dos resíduos metabólicos que contribuem para a dor e inflamação. Então, embora o corpo produza naturalmente essas enzimas proteolíticas no pâncreas, essa produção dessas enzimas diminui muito após os 27 anos. Então é importante obter essas enzimas através de fontes alimentares ou através de suplementos alimentares. Duas fontes excelentes alimentares de enzimas proteolíticas são o abacaxi e o mamão. A bromelina do abacaxi e a papaina do mamão demonstraram eficácia na redução da dor, do inchaço e da rigidez articular em indivíduos com artrite, osteoartrite, em gota com ácido úrico elevado. Outros alimentos ricos em enzimas proteolíticas incluem o kiwi, os figos, o gengibre, aspargos e alimentos fermentados como chucrute, iogurte, kefir e missô. Além do seu papel no combate à inflamação e à dor, as enzimas proteolíticas, elas servem a várias outras funções que são muito significativas, como aliviar a dor muscular, vão acelerar a cicatrização das feridas, vão regular a pressão sanguínea,
vão estimular o sistema imunológico e ainda vão combater vírus. Então, concluindo, se você está buscando aliviar a dor da artrite, vale a pena considerar a inclusão do abacaxi e do mamão na tua alimentação. Se esse vídeo foi útil para você, deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo, porque aqui todo dia às 18h18 eu trago dicas valiosas sobre como você ter mais saúde, indo mais à natureza e menos à farmácia. Um beijo da Rô, até a próxima dica.